Campina Grande, quarta-feira, dia 2 de agosto. Estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Eu espero que você esteja com seu coração aberto, os ouvidos da alma receptivos para receber a conclusão da palavra que nós ministramos ontem, que tem como título Joio e trigo crescem juntos. Esta parábola foi narrada por Jesus, mostrando que o joio ele está também presente na lavoura do trigo que representa a igreja. E ninguém pode dizer, ninguém pode julgar, ninguém pode acusar, ninguém pode negar que alguém se comporta como joio ou alguém, em detrimento da sua vida, pode ser julgado porque não é trigo. É isso que nós vamos ouvir dentro de instantes. Mas antes, eu quero lembrar a todos os nossos amigos internautas, telespectadores, que continuem orando pelo programa Opção para a Vida. Nós estamos aqui transmitindo diariamente a mensagem, a palavra de Deus para aquelas pessoas que muitas vezes não conhecem o Evangelho e que precisam de ouvir a sua palavra. Joio, meus irmãos, é uma erva tóxica que causa grandes estragos comuns em trigais. Quando misturado, prejudica outras sementes, outras boas sementes. Está mais para trazer prejuízos e danos do que para trazer benefícios à lavoura. E interessante que essa comparação que Jesus faz é daqueles que realmente, embora estejam na igreja, pertençam ou façam parte das agremiações, dos segmentos da igreja, dos trabalhos, das atividades da igreja, mas eles estão numa condição simplesmente de joio. E só o Senhor é quem faz essa leitura, só o Senhor é quem sabe, só o Senhor que faz esse julgamento, não somos nós. Porque Jesus inclusive disse, se for tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu olho, para que possas enxergar o argueiro do olho do teu irmão. Portanto, meus irmãos, Jesus quis mostrar através dessas parábolas, que em sua igreja irá sempre existir, até o dia em que ele vier buscar a sua igreja, até o dia do arrebatamento, sempre vai existir, nunca vai deixar de existir, joio misturado com trigo. E aí, meus irmãos, é bom que nós, diante dessa reflexão, quando Jesus expôs, os discípulos foram a Jesus, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu, é uma parábola facílima de ser interpretada. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Ou seja, só vai descobrir, só vai se identificar quem verdadeiramente é joio e nunca passou de joio, nunca foi trigo, no dia que o Senhor vier buscar o seu povo e a sua igreja, ou no julgamento final. E aí ele diz ainda, continuando essa explicação, em resposta ao que os apóstolos perguntaram, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça, para ouvir, ouça. Portanto, meus irmãos, a gente precisa, diante de uma situação tão delicada como nós estamos vivendo hoje, que inclusive, não se choquem com o que eu vou dizer, mas foi Jesus mesmo que nos diz através da sua palavra, até o diabo é crente. Foi Jesus quem disse, não sou eu que estou dizendo isso. Até Satanás é crente, só que ele não obedece, ele não tem um temor a Deus. Uma coisa é você confessar Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, ser submisso a Ele, ter humildade,
reconhecendo que a palavra dele é a única regra de fé e prática para que você obedeça, para que você tenha isso como referencial, como divisor d'água, como termômetro que vai medir a sua espiritualidade, seu nível espiritual, que você vai ter a palavra como bússola, você vai ter a palavra de Deus como fundamento, como âncora, para realmente estar ali seguro, firme, como a rocha ou na rocha, do que você apenas ser apelidado de crente, como é Satanás tem o apelido de crente. Portanto, meus irmãos, pelos resultados que Jesus disse, o joio está mais para dividir e diminuir. É isso que o joio sabe fazer. Gravem isso: joio diminui e divide, trigo soma e multiplica. São as 4 edições, 2 negativas e 2 positivas. O joio negativo diminui, divide, trigo multiplica e soma e aumenta, expande o reino de Deus. Jesus disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. João 12, 24, foi Jesus quem falou isso, estou apenas reportando o que Jesus falou. Então, quando ele disse aqui em João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Isso significa dizer que Jesus disse que nós precisamos morrer para o mundo, irmãos, morrer para o pecado. Por isso que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se você é trigo, você está morto para o mundo. Se você é joio, você está mais vivo ainda para o mundo. Existe uma planta gramínea chamada centeio, que ela é muito parecida, ela tem quase que a função do trigo. Na ausência do trigo se usa o centeio, isso está na Bíblia. E essa planta centeio, ela é cerealífera, ela serve de cereal para alimentar, como o trigo. O trigo serve para produzir o pão, a massa para nos alimentar. O centeio também. Agora, entre o centeio, o trigo e o joio, o centeio ainda pode ser utilizado na condição de faltar o trigo. E os judeus, eles plantam muitas vezes o centeio quando onde não tem como colher o trigo onde eles plantam. Mas o joio não. O joio não é consumível, é imprestável, tem que ir para o fogo. E esse é o fim, essa é a situação daqueles que, mesmo estando na igreja, participando de todas as atividades da casa de Deus, pelo fato de nunca terem nascido de novo, não terem se tornado uma nova criatura, você não pense que você vai para o céu. O seu destino será inferno. É triste eu dizer isso. Então você tem que pensar seriamente qual é a sua condição na casa de Deus. Se você não levar isso a sério, você está perdendo o seu tempo aqui como na condição de joio. Você não vai passar disso, vai viver 20, 30, 40, 50, 60 anos na igreja e nunca vai deixar de ser joio. Se você sente que sua vida não está se comportando como trigo, meu irmão, meu jovem, meu senhor, minha senhora, mude de pensamento, mude de atitude, reaja, diga: Senhor, estou me sentindo como se fosse joio, mas eu não quero estar na tua casa nessa condição, ou que o Senhor possa tratar comigo e me faça sentir-me trigo ao nascer de novo, ou então, Senhor, eu não quero mais nem frequentar a igreja. Na parábola do semeador,
a esses 4 solos: beira do caminho, beira da estrada, terreno rochoso, espinhoso e terra fértil. Aí eu pergunto: qual desses terrenos a semente do Evangelho, de acordo com a parábola do semeador, caiu no seu coração? Não responda a mim. Não responda a mim. Eu não estou preocupado, não estou interessado em saber. Mas você responda: pastor, se caiu em boa terra, amém. Mas se não caiu em boa terra, misericórdia. Procure realmente rever essa sua situação. Comparando ao trigo, você pode se comparar ao trigo, ou você sente que não passa de joio? Jesus revela, meus irmãos, nos versículos 36 a 43, o verdadeiro sentido dessa parábola. É como se Jesus estivesse fazendo um exame, um teste, para ver se você realmente está sendo aprovado ou reprovado. Não é por mim como pastor, mas pelo Senhor da seara. É Ele que está fazendo essa leitura agora, na sua mente, no seu coração. Quer você esteja aqui, quer você esteja em casa. Você precisa de passar agora um filme da sua vida. Antes de você se decidir um dia a participar ou estar frequentando igreja, antes, durante ou depois que você está aqui, passe um filme na sua vida. Olhe pelo retrovisor da sua vida quem você era e como você vive hoje. Como você se comportava, como você se comporta hoje. Quais são as reações, quais são as atitudes que você toma diante de certas situações emblemáticas dessa vida. Seja em quaisquer áreas da sua vida, na área financeira, na área familiar, na área conjugal, na área sexual, em quaisquer que sejam as circunstâncias. Veja, olha pelo retrovisor da sua vida antes e depois que você passou ou decidiu a seguir o Evangelho ou frequentar uma igreja. E aí você vai ter a resposta. Não sou eu que vou fazer o pré-julgamento, não sou eu que vou fazer a análise, é você, a sua consciência. Eu vou citar aqui algumas situações. Se você antes, ao receber um troco em que a pessoa estava lhe devolvendo mais do que era para devolver, você ficava, e hoje? A sua consciência permite que você continue tendo o mesmo comportamento de desonestidade, infidelidade conjugal? Se antes você que é casado vivia pulando de cerca, como a gente costuma dizer, e agora, depois que você se converteu, você continua pulando cerca? Você está entendendo? Se antigamente você era profissional de carteirinha de mentir, de faltar com a verdade, e depois que você fez a sua decisão, você continua faltando com a verdade, isso é comportamento de quem é joio. De quem é trigo não anda mais fazendo esse tipo de... não há mais clima, não há mais ambiente para o indivíduo ter esse tipo de comportamento, tanto na área espiritual, na área moral, na área social, em quaisquer que sejam as circunstâncias. Então você vai avaliando aí, vai formando aí esse quebra-cabeça na sua mente. Você consegue ainda hoje, mesmo como cristão, continuar faltando com a verdade, mentindo, sendo desonesto, furando fila de um banco quando você está lá para pagar? A fila está enorme, você está lá e alguém que lhe conhece, que está lá bem próximo à boca do caixa, lhe chama: vem cá, dá um sinalzinho para você vir. Você vai lá sorrateiramente, muito sutilmente, dá uma que vai conversar alguma coisa e passa assim por debaixo assim dos bastidores assim o recibo para a pessoa pagar. Isso não é atitude para quem é trigo, é atitude de quem é joio. Você frequenta a igreja, você está faltando com a dar má fruto, nem uma árvore má dá bom fruto. Ou é ou não é? Não é como o shampoo, que parece, mas não é, o Denorex. Não é como a peça peba que eu falei. E é isso que você precisa de realmente ter uma resposta diante da palavra para com o Senhor. Para terminar, as pessoas que mais conhecem quem você é são as quais
são as pessoas com as quais você convive em casa: sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Sabe por quê? Porque eles estão na sua cola, eles estão ali na cola da gente. E sua mulher é quem faz a leitura. Que grau de crente você é? Que nível de cristão você é? Qual o termômetro da sua vida espiritual? É sua mulher, é seu marido, é seu pai, é sua mãe, é seu filho, é sua esposa. No diálogo, na conversação, no relacionamento, em casa, começa em casa. É por isso que São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, diz: mulheres, sede em tudo submissas aos seus maridos, para que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, somente ao observarem o vosso honesto procedimento, o vosso procedimento, como fazia Sara. Está lá no capítulo 1, versos de 1 a 5, 1 Pedro capítulo 3, como fazia Sara, que chamava, não seja o aparato do vestuário, o exterior, mas seja o homem interior, como fazia Sara, que chamava seu marido Abraão de Senhor, com todo respeito. Então, meus irmãos, a própria palavra nos mostra, a própria palavra nos dá o diagnóstico. Não é uma regra, não é um estatuto, não é um regimento de igreja que vai dizer que padrão de vida eu devo ter, mas está aqui, nessa palavra, única regra de fé e prática. E as primeiras pessoas a fazerem uma análise, uma avaliação, se nós somos joio ou trigo, além da nossa consciência, são aqueles com os quais nós convivemos. Eu quero terminar citando aqui o que eu já falei em uma outra ocasião. Se você tinha o costume de faltar com a verdade em casa, com a esposa, com o filho, com a empregada doméstica que às vezes está lá trabalhando na sua casa e que não é cristã, mas ouve você num determinado momento receber uma ligação, alguém liga para você e você percebe que era uma pessoa que estava cobrando um título, uma conta que você tinha a pagar, e você diz: eita, desliga o telefone, não atende. Ou em outra ocasião, pode dizer para a esposa, cochichando no ouvido, se foi ela que recebeu a ligação: diga que eu não estou. Diga que eu estou dormindo. Diga que eu estou tomando banho. Diga que eu não estou em casa. Cochichando no ouvido. Aí a empregada doméstica, que sabe que você é um cristão, e não se choquem que é até um pastor de igreja, que é um diácono, que é um presbítero, que é alguém que exerce uma função de autoridade na igreja, vai fazer uma leitura totalmente deturpada do cristianismo por causa do seu péssimo e negativo e mau testemunho. É que você está se comportando como joio, meu irmão, não como trigo. Chega uma blitz ali, você está viajando, o documento do carro está vencido, a carteira de habilitação está vencida, o carro está com os pneus carecas, você sabe que vai ser autuado. E aí você dá uma de, às vezes, dá uma resinha e tal, arranjar ali, botar no estacionamento, esperar que a blitz saia, para poder você passar. Você está errado. Esse é comportamento de quem é joio. Eu vou enfrentar a blitz. Chega lá e diz: olha, o carro está, documento está aqui, está vencido, eu estou errado, pode me enquadrar, eu estou errado. Não tive condições de emplacar o carro, não tive condições de tirar a habilitação, de revisar. Eu estou em falta, pode autuar aí, eu estou errado. Esse é o papel de quem é trigo, não de quem é joio. Meus irmãos, ou a gente vai levar a sério o evangelho, tendo vergonha na cara, ou nós nunca vamos passar de crentes sem vergonha, no sentido de viver uma vida assim muito cheia de muita coisa atrapalhada na vida. Então, meus irmãos, concluindo, pergunte: pelas minhas atitudes comportamentais, pela minha maneira de viver, eu estou me comportando como joio? Ou eu não passo de joio? Ou eu sou trigo? Vamos nesse instante ter um momento de intercessão pelos nossos missionários brasileiros.
Meu Deus, meu Pai, louvado seja o teu nome pelos nossos missionários brasileiros que esteja aqui ou numa missão transcultural. Estende a tua mão sobre cada um deles. Dá, Senhor, a unção do teu Espírito Santo, sabedoria na tua palavra, para que eles possam, Senhor, com muito amor, Senhor, com muito afinco, levar a tua palavra salvadora, Senhor, transformadora, que tem poder para salvar, que tem poder para transformar vidas. Em nome de Jesus, concede, Senhor, esta graça a cada missionário, a cada missionária brasileira, essa graça de ter em ti, Senhor, sabedoria, através do teu Espírito Santo, e possam ser esta palavra poderosa nos 4 cantos da terra, Senhor, onde o Senhor quiser levá-los para anunciar a tua palavra. Eu te peço por cada um deles, pelas suas famílias e pelos seus ministérios, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na vida, momentos difíceis, parece que não vamos conseguir. A paz da alma já se foi há tempo. O mundo desabou sobre você. O dia de amanhã não sai da mente, pensando no que pode acontecer. Mas lembre da promessa do bom mestre: descanse que eu cuido de você. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Se você pode descansar no seu Jesus, diga a Ele: eu confio em Ti, Senhor. Para aquele que espera, com fé e esperança em Deus. Os olhos de Deus estão vendo, atentos para o seu viver. Não fique com a alma ansiosa, confie no Deus de poder. Sabe o que Ele faz? A tempestade Ele acalma, só Ele o futuro prevê. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus.
Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador, que nos ouviu atenciosamente. E nestes instantes finais, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pelo que você ouviu, pelo que você conhece através da palavra de Deus, como é que você tem se comportado? Você é quem vai responder na condição de se comportar como joio ou como trigo. Espero que você guarde no seu coração essa palavra e não responda a mim, responda a Deus, através do seu testemunho, da sua maneira de viver, como você interpreta o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor. Respondemos ao amor a nós demonstrado, às palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura-se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. Ter que dizer vai muito mais além do amor convencional. Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce